sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando da terceira e última temporada da série Os Feiticeiros Além de Waverly Place. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa última temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place. E antes de começar eu tenho um aviso. Esse vídeo vai ter spoiler, porque nesse vídeo eu vou contar tudo o que acontece nos episódios dessa última temporada. Então, se você não quer receber nenhum spoiler dessa série, assiste a série primeiro e depois assista esse vídeo. Então agora que eu já falei sobre esse aviso, vamos falar sobre o que eu achei dessa série. Eu gostei bastante dessa temporada, mas pra mim ela é a mais fraca das 3 temporadas. Pra mim, acho que uma das temporadas que eu mais gostei das 3 foi a primeira. A segunda acho que foi a minha favorita. E essa ficou em último lugar, né? A primeira temporada ficou em segundo lugar pra mim. E a última temporada eu achei que ficou em último lugar, porque eu achei ela muito fraca comparada com as temporadas anteriores. E muito rápida também, porque literalmente é a temporada mais curta das 3. Porque a primeira temporada tem 21 ou 22 episódios, mais ou menos. A segunda tem 10 episódios, se eu não me engano. É 10 ou 9, eu acho que é 10. E essa temporada teve literalmente 4 episódios, como eu falei lá quando eu fiz o reagindo do trailer. Porque lá no trailer tava escrito lá que era 4 partes, o que deu a entender que essa temporada teria 4 episódios. E literalmente foi isso que aconteceu, foram 4 episódios. Então uma das coisas que me incomodou um pouco é que as coisas se resolvem muito rápido nessa temporada. E isso não é uma coisa muito que, assim, da série, que me incomodou na série. É uma coisa que incomoda do Disney Channel, porque não é a primeira vez que eu assisto uma coisa do Disney Channel que as coisas se resolvem muito rápido. Eu falo isso por Descendentes 5 que eu assisti esse ano, que literalmente o filme se resolveu. O final do filme se resolve em, tipo, em 10 segundos. Aqui no Feiticeiros Waverly Place eu tive o mesmo problema com o final, ali no final dessa temporada. Que o vilão mesmo é derrotado com, sei lá, 10 segundos, literalmente. Então isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco. Isso e também uma questão, porque a gente tem a volta da Harper e do Mason, né, que são da série original, né, que a Harper era a melhor amiga da Alex e o Mason era um namorado da Alex ali na série, né, ele termina a série namorando com a Alex. E tem uma questão envolvendo o Mason que não é explicado na série. A gente descobre uma coisa sobre ele, só que não é explicado. Então isso foi uma coisa que eu senti falta de ter mais explicação sobre algumas coisas que aconteceu com esses personagens que aparecem. Com a Harper mesmo, a gente descobre uma coisa envolvendo ela e a Alex, mas a gente não sabe o que aconteceu. Então isso foram coisas que me incomodaram um pouco, que foi ser muito rápida e a temporada ser muito curta, e também eles não explicarem uns detalhes de algumas coisas. Então isso foi uma das coisas que me incomodou, mas eu gostei dessa temporada, inclusive quase chorei no episódio que tem a Harper e o Mason, eu quase chorei, eu não chorei igual eu chorei no último episódio da segunda temporada, mas eu quase chorei com essa temporada. E agora falando sobre a série, né, sobre a história da série, a série começa dando um resumo do que aconteceu no último episódio da temporada anterior. Então a gente vê ali que o vilão da série é o avô da Billy, né? Que é o pai do pai da Billy, que agora eu não lembro o nome do personagem, né? Ele que é o vilão dessa série. E que ele que queria que a profecia da Billy acontecesse, né? Que a profecia da Billy era que os poderes dela que causariam a destruição ali no mundo. Então, que é porque o avô dela literalmente força ela a abrir uma fenda usando os poderes dela. Literalmente ali no final do episódio ele faz isso porque ele acha que ele prende toda a família da Billy, né? No caso, a Alex, o Justin, os filhos do Justin e a esposa do Justin, né? A Giada. Então ele
ele força ela a abrir essa fenda. Só que é justamente nesse episódio que a gente descobre que a Alex é mãe da Billy. Então, nesse momento que ela descobre, que a Billy descobre que a Alex é mãe dela, a Alex meio que se sacrifica, se jogando nessa fenda junto com o avô da Billy. Então, ela vai parar num lugar que a gente nem sabe onde é. E nisso, fica nessa questão de saber o que aconteceu com a Alex. E assim termina a série, inclusive. Com eles voltando pra casa e sem saber o que aconteceu com a Alex. E é daí que a gente começa a série, né? Porque isso afetou muito a Billy, né? Dela ter usado os poderes dela pra abrir essa fenda e essa fenda ter levado a mãe dela, né? A mãe dela ter se jogado dessa fenda. Tanto que a série começa com um pesadelo dela, onde mostra que ela tá tendo pesadelos dela tá usando os poderes dela, né? Dela se descontrolar com os poderes dela e com isso acabar abrindo outra fenda e essa fenda levando as pessoas que ela ama, no caso, a família dela. Então, literalmente, a gente vê que a Billy tá com esse medo ali de usar os poderes dela por conta disso. Por conta desses poderes dela afetarem as pessoas que ela ama. Igual aconteceu na temporada anterior, que a mãe dela foi levada por essa fenda. Então ela tá com esse medo de abrir outra fenda e levarem mais pessoas que ela ama. Enquanto isso tudo acontece com a Billy, o Justin, ele tá tentando de tudo quanto é jeito achar a Alex, né? Tanto que ele tá tentando lançar um monte de feitiços pra tentar achar a Alex, né? Porque isso tudo, esses acontecimentos atuais da série, acontece 3 dias após isso da Alex ter se sacrificado e se jogado nessa fenda. Literalmente, é 3 dias depois. Então, o Justin tá tentando fazer de tudo pra tentar reencontrar a Alex, né? Usando feitiços, só que os feitiços dele não tá dando certo, porque ele não tá conseguindo se concentrar. Então, ele resolve simplesmente pegar uma bolsa mágica lá, que tira todas as emoções dele, que aí ele consegue se concentrar. Tanto que nesse momento ele cria uma máquina lá que ia usar a conexão dele, a conexão fraternal dele com a Alex para poder encontrar a Alex, né? Então ele cria ali essa máquina. Enquanto isso tudo acontece, como eu falei, a Billy, ela tá com esse medo de abrir outra fenda e essa fenda levar mais pessoas que ela ama. E o Milo e o Roma, eles começam a agir meio estranho com a Billy. Mas eles não estão agindo estranho com a Billy porque eles estão com medo dos poderes dela. Porque ela acha que é por causa dos poderes dela que eles estão agindo estranho. Mas não é por causa disso. E sim porque antes porque tem um momento lá que a Billy tá descansando e nisso chega um cara lá na casa dele, da casa do Justin, levando todas as coisas da Alex que estavam no apartamento dela, porque a Alex não apareceu há alguns dias, então o dono do apartamento achou que, do prédio, não, de uma achou que a Alex tinha morrido, então ele manda as coisas da Alex pro parente mais próximo dela, que no caso é o Justin. Então, tanto que o Milo e o Roma ficam o tempo todo tentando esconder as coisas da, da Alex da Billy, porque falar sobre a Alex afeta ela nessa questão, porque a mãe dela literalmente está desaparecida ali depois de ela ter atravessado uma fenda que ela abriu. Então eles ficam escondendo isso. Por isso que eles estavam agindo estranho com a Billy, só que a Billy acha que é por conta dos poderes dela. Tanto que ela tem até uma conversa com o Justin no momento que ele já tirou as emoções dele. E aí ele fala que foi culpa dela mesmo, que a Alex está desaparecida e que provavelmente os filhos dela, os filhos dele estão com medo dela por conta dos poderes. E aí que a Billy, depois dessa conversa, ela resolve desistir dos poderes dela. Então ela quebra a varinha dela, abrindo mão de todos os poderes dela. Enquanto isso tudo acontece, o Roma acaba se metendo numa confusão, porque como eu falei, eles estavam com as coisas da Alex, né? Eles estavam escondendo essas caixas das coisas da Alex da Billy. E acaba que ele encontra uma jaqueta. E quando ele veste essa jaqueta é uma jaqueta mágica que leva ele para um bar no mundo dos feiticeiros, que eram de uns feiticeiros meio perigosos, né? Leva ele para esse bar. Isso depois que a Billy já desistiu dos poderes dela. Tanto que ninguém sabe que ela desistiu. Até esse momento, por enquanto, ninguém sabe que ela desistiu dos poderes dela. E nisso o Milo e a Winter vão ali e falam pra Billy, né, o que aconteceu. E eles vão atrás do Roma. Só que chegando lá nesse bar, o Roma já tinha conseguido sair. Então era só eles irem embora. Só que aí um cara lá do bar fala que aquela jaqueta que o Roma tava era do Damon Penwolf, que é o nome do pai da Billy, né? O Damon Penwolf é o pai da Billy.
E aí a Billy percebe, né, que eles conhecem, que o pessoal daquele bar conhece o pai dela. E ela resolve entrar ali pra tentar descobrir mais coisas sobre o pai dela. Porque a única pessoa que poderia falar sobre o pai dela é a mãe dela. E a mãe dela não estava ali porque ela tinha atravessado aquela fenda. Então ela tá literalmente tentando descobrir mais coisas sobre o pai dela. Então ela vai ali nesse bar, só que ela se mete em confusão. Na verdade, todos eles se metem em uma confusão ali nesse bar. E para sair dessa confusão, a Billy teria que conjurar o arauto, acho que era arauto da família, que é, vou falar a mesma comparação que teve na série. É tipo o patrono do Harry Potter, literalmente. Foi literalmente a comparação. Não é igual ao patrono do Harry Potter, mas é nesse estilo, né? É bem no estilo do patrono do Harry Potter. Só que a Billy estava sem os poderes dela, então ela não consegue fazer isso. Porque ela desistiu, inclusive é nesse momento que ela conta pra Winter, pro Milo e pro Roman que ela desistiu dos poderes dela. Então, e ela era a única que poderia conjurar esse arauto. Então eles se metem ali na confusão. E quando tá todos os feiticeiros desse bar pra atacar eles, a Billy acaba segurando na mão da Winter. E nisso acaba conseguindo. Ela consegue conjurar esse arauto. E antes dela sair, né? Que aí, quando ela consegue conjurar esse arauto, ela poderia sair. Ela precisava conjurar esse arauto para os quatro poder sair daquele bar. E quando ela consegue conjurar, um cara lá antes dela ir fala que o pai dela tinha deixado uma coisa para ela, que é um ursinho de pelúcia, né? Que caso ela fosse ali para perguntar sobre ele, era para dar esse ursinho de pelúcia para Billy. E ele falou que ela saberia o que fazer com esse ursinho. No caso, esse ursinho tinha alguma informação sobre ele. Então a Billy leva esse ursinho pra casa. Só que ela tava sem os poderes dela, né? E tanto quando ela vai pra casa, ela não consegue. Ela até tenta reconstruir a varinha dela pra tentar ter os poderes dela de volta pra poder conseguir fazer. Conseguir descobrir o que aquele urso sabe sobre o pai dela. Só que ela não consegue, os poderes dela não voltam. Inclusive, a gente descobre nesse episódio ainda o que aconteceu com os poderes dela. Enquanto isso tudo aconteceu com a Billy, com o Justin, como eu falei, ele cria uma máquina lá pra tentar achar a Alex. Só que essa máquina não funciona e ele acaba desistindo dessa máquina. E como eu falei, ele tirou as emoções dela e colocou as emoções dele e colocou numa bolsa. Então a Diada passa praticamente metade do episódio tentando fazer o Justin abrir aquela bolsa e recuperar as emoções dele, porque ela não poderia abrir essa bolsa, só o Justin poderia abrir. Então, ela fica o tempo todo tentando conseguir fazer o Justin abrir aquela bolsa. E quando ela consegue, aí que essa máquina finalmente funciona, porque o que faltava para aquela máquina era as emoções do Justin, porque é literalmente através dessas emoções que tem um laço fraternal entre a Alex e o Justin. Então, por isso que essa máquina que ele criou não estava funcionando. E é a partir disso que a máquina funciona, literalmente. E, isso é logo lá no final do episódio. E como eu falei, a gente descobre o que aconteceu com os poderes da Billy, né? Por que ela conseguiu conjurar o arauto lá, sendo que ela não tinha os poderes, se ela desistiu dos poderes. Acontece que os poderes dela foram para a Winter, porque tanto que o final do episódio termina ali com a. No caso, no final do episódio, na casa do Justin. Porque ainda nesse primeiro episódio a gente descobre o que aconteceu com a Alex. No final ali do episódio, a gente vê que a Winter, ela passa um tempo dormindo lá na casa do Just por causa da Billy. Então, nesse momento que elas estão dormindo, literalmente a Winter começa a flutuar, mostrando que ela tem poderes, porque os poderes da Billy estão na Winter. Literalmente, agora como foi parar na Winter? Aí que eu não entendi muito bem, mas literalmente ele foi parar na Winter. E é assim que termina o episódio na casa do Justin, mas não é assim que termina esse episódio, porque a gente descobre o que aconteceu com a Alex. A gente vê ali que a Alex está no apartamento, né? Que essa cena tá até no trailer dela num apartamento totalmente diferente do dela. E do nada ela escuta alguém batendo na porta. E quando ela abre a porta, essa pessoa é simplesmente a Harper, que é a melhor amiga da Alex, né? E a Harper revela que as duas moram juntas. Meio que mostrando pra gente, meio que deu a entender pelo menos ali,
que a Alex tá, tipo, numa realidade diferente da realidade dela. Pelo menos deu a entender uma coisa assim. E assim termina o primeiro episódio. E como eu falei, né? O episódio anterior termina com a Alex descobrindo que ela mora com a Harper. E assim começa o terceiro episódio, né? Com a Alex vendo ali que ela tá morando agora com a Harper. E ela não tá entendendo nada, inclusive nesse momento que ela tá morando com a Harper. E a Harper começa a agir meio estranho com a Alex, parecendo que ela tá escondendo alguma coisa da Alex. Que a gente descobre mais pra frente que é simplesmente que o Mason vai pedir a Alex em casamento. Ou pelo menos é o que a gente acredita, né? Que ele vai pedir a Alex em casamento. Então, tanto que a Harper até chega a prender a Alex dentro do banheiro, porque a Alex não poderia sair do apartamento porque o Mason iria chegar ali para pedir ela em casamento. Então, a Harper chega a prender ela no armário. Nesse momento que a Harper prende a Alex dentro do banheiro, ela liga para uma pessoa, que essa pessoa é o Justin. Tanto que o Justin chega ali com a Diada. Só que nesse momento ali, mostra meio que como se isso acontecesse no passado, porque a Diada tá namorando o Just. E a gente sabe que nos dias atuais eles são casados e não namorando. Mas mostra ali meio como se tivesse acontecido, como se isso tivesse acontecido no passado. Literalmente, mas a gente tem isso ali da Alex, da Alex tá nesse lugar aí, que parece uma dimensão diferente da que ela conhece. E que vai ter o pedido de casamento para ela no mês, do Mason. E eu já falo mais sobre isso porque eu tenho coisas para falar sobre isso. Porque essa foi uma das coisas que me incomodou um pouquinho. Porque eles revelam uma coisa envolvendo o Mason, só que eles não explicam. Então isso foi uma das coisas que me incomodou um pouquinho, mas eu já falo mais sobre isso. Enquanto isso tudo acontece com a Alex, voltando pra Billy, a Billy, como eu falei, ela está sem os poderes dela. E ela quer descobrir o que aquele ursinho que o pai dela deixou tá escondendo, né? Que ele esconde, que ele sabe sobre o pai dela. Então, com a ajuda do Roma, ela consegue descobrir. Porque o Roma faz um tipo de um raio-x usando a varinha dele, né? Com os poderes dele no urso. E eles veem que ele tá com um tipo de um colar que é muito parecido com o colar que era da Alex, que tava com a Billy, né? Que a Alex dá esse colar para a Billy ali no último episódio da segunda temporada. Então, quando a Billy coloca, esse urso começa a falar, só que ele não fala na língua dos humanos mesmo. Ele fala uma língua dele. Então, com a ajuda do Milo, que eles conseguem descobrir o que esse urso tava escondendo, né? O que ele sabia sobre o pai da Billy. E o que a gente descobre? Que o pai da Billy, pra proteger a família dele, né? No caso a Alex e a Billy, do pai dele, ele resolveu se prender numa prisão ali do feiticeiro, que é a Feitiço Catraz. Ele literalmente está preso lá. Que é uma prisão, literalmente, que nenhum feiticeiro conseguiu fugir. Exceto um, que é esse um feiticeiro que conseguiu fugir, que eles vão pedir ajuda, que esse feiticeiro é o Silas. Silas Malvadossi, acho que é esse o nome dele. Que é o vilão lá da primeira temporada, literalmente. Ele volta aqui nessa temporada. Que ele tá preso num colar, né? Que acho que, eu não lembro se é a Alex que prende ele no colar ou é o Just. Eu sei que alguém prende ele num colar. Então, você acha que é por culpa dele que o Roma e o Milo viram feiticeiros também. Se eu não me engano, foi por culpa dele que os dois viram feiticeiros também, na primeira temporada. Eu acho. Faz muito tempo que eu não assisto a primeira temporada inteira. Mas eu lembrei desse Silas. Quando eu bati o olho nele, eu falei, gente, é o vilão lá da primeira temporada, ele voltou nessa temporada. Então ele tá preso nesse colar. Então a Billy, o Roma e o Milo, eles entram nesse colar. E quando eles entram ali no colar, eles pedem ajuda pro Silas. Só que o Silas fala que ele não vai ajudar, assim, que ele quer sair daquele colar. Pra ajudar eles, ele só ajudaria se saísse desse colar. Então eles tiram o Silas desse colar. E a Billy fica responsável por cuidar do Silas enquanto o Roman e o Milo pegam as coisas que ele tinha falado, porque ele tinha falado um monte de coisa que eles iam precisar pra fugir da feitiça do Catraz. E enquanto, né, os meninos pegam as coisas lá que o Silas falou, a Billy fica responsável por cuidar do Silas. Só que o Silas fica ali quieto porque ele acha que a Billy tá com os poderes dela. Só que porque ele não sabe, né, que a Billy desistiu dos poderes dela. Só que ele acaba descobrindo por culpa da Winter, porque a Winter chega ali e acaba falando com a Billy, e aí que ele descobre que a Billy tá sem os poderes. E aí ele tenta fugir, só que ele não consegue fugir por culpa da Winter, porque a Winter
como eu falei, os poderes da Billy estão na Winter. Então, toda vez que a Winter espirra, surge um novo clone dela. Então, tipo, fica umas 5 Winters ali na casa do Justin. Então, junto com as 5 Winters e a Billy, eles conseguem segurar ali o Silas enquanto não chega ninguém pra ajudar elas. Que no caso é o Justin, né? Porque o Justin, ele chega ali na toca, né? Porque os meninos estavam na toca pegando as coisas que eles precisavam pra fugir pra ajudar pro Silas, pra poder ajudar o pai da Billy a fugir da feitiço atrás. Então, o Justin chega ali, né? E pega eles dois ali, né? Eles acabam se revelando ali pro Justin, porque o Justin estava tentando usar aquela máquina lá pra tentar localizar a Alex, né? Então, só que, tipo, os meninos estavam, tipo, debaixo da máquina e poderia causar uma explosão ali e afetar eles. Então, eles acabam se revelando ali. Então, o Just percebe que tem uma coisa errada. Aí, ele começa a ouvir barulhos na casa dele. E aí que ele percebe que tem coisa errada e ele vai pra casa dele. E aí que a Billy fala que ela precisa do Silas. E aí, ele congela ali o Silas nesse momento. E depois disso, né, todo mundo fica ali na cozinha enquanto a, a Billy fica conversando com o Just. E aí ela revela pra ele tudo o que aconteceu, né? Que ela tá atrás do pai dela, porque o pai dela que pode abrir essa fenda, porque ela não consegue. Aí que ela revela pro Just que ela desistiu dos poderes dela e o porquê que ela fez isso, né? Que ela tem esse medo de abrir outra fenda e dos poderes dela afetarem mais alguma pessoa que ela ama. E porque ela acha os poderes dela perigosos. Aí o Justin fala pra ela que os poderes dela não são perigosos e que ela só abriu essa fenda porque ela foi obrigada, não porque ela quis. Literalmente ela só abriu aquela fenda porque ela foi obrigada. Não porque ela quis. E ela fala pro Justin, e o Justin fala pra ela que os poderes dela não são perigosos. Que ela. E que se ela quisesse, ele devolveria os poderes dela, porque ele sabe que os poderes dela estão na Winter, por conta disso, de ter 5 Winters na casa dele, literalmente. E a Billy fala que quer os poderes dela de volta, então ele pega os poderes que estão na Billy, né? Faz um feitiço lá e devolve os poderes pra Billy. Então a Billy volta a ter os seus poderes nesse episódio. E antes de eu falar o que acontece no final desse episódio, vamos voltar pra Alex, porque como eu falei, o Mason tá pra pedir ela em casamento. Né? Então o Mason chega ali no apartamento da Alex e da Harper, e a Alex de início não percebe que o Mason vai fazer isso. Aos poucos que ela vai percebendo. E aí, na hora que o Mason vai pedir ela em casamento, ele fala que ele não pode fazer isso e que ela sabe o porquê que ele não pode fazer isso. Né? E ele até fala pra ela pensar um pouco por que ele não pode pedir ela em casamento. E é literalmente nesse momento que a Alex revela uma coisa que quando ela revelou eu fiquei tipo, não, mentira que isso aconteceu. Que é que o Mason morreu. Ela revela isso pra gente, que o Mason tá morto. Literalmente. Quando ela revela isso, eu fiquei tipo, mentira que eles fizeram isso, que eles mataram o Mason. Eu não estava esperando isso. E nisso que a Alex percebe isso, e ela pergunta ali pro Mason se ela também morreu, né? Porque ela tá ali junto com o Mason. Né? E aí ele fala que não, que ela não morreu, porque quando ela atravessou a fenda, ela ficou no meio do caminho ali. E que o Mason veio ali pra ajudar ela a voltar pra vida dela, né? Que ela tem que voltar pra vida dela, porque a vida dela tá diferente agora, porque agora ela tá casada, que ela tem uma filha, então que ela tem que voltar pra essa vida dela, literalmente. Então o Mason chega ali pra ajudar a Alex a voltar pra vida dela. Inclusive a gente descobre mais pra frente que isso tudo, na verdade, foi um sonho da Alex, literalmente. Então ela até pede ajuda pro Mason como que ela faz pra voltar. Só que antes dela ir, ela se despede ali do Mason e também se despede da Harper, né? Tanto que a Harper até fala que quando ela chegasse em casa, pra ela ligar pra Harper pra elas saírem. Me deu a entender nesse momento que a Alex e a Harper deram uma afastada. E isso foi uma questão que me incomodou, porque não é explicado o que aconteceu entre elas duas, porque as duas não estavam mais juntas o tempo todo, como era na série anterior, e também não é explicado como que o Mason morreu. Isso me incomodou um pouco. Isso foi uma das coisas que eu achei que eles só jogaram ali na série e esqueceram de explicar.
Então isso foi uma das coisas que me incomodou. Que a gente é revelado que o Mason morreu, mas não fala o porquê, do que ele morreu, o que aconteceu com ele para ele ter morrido, entendeu? Isso foi uma das questões que me incomodou um pouco nesse momento, que não foi explicado o que aconteceu com o Mason. Nem o que aconteceu entre a Harper e a Alex, que acabou afastando elas, né? Que as duas não estão mais sempre juntas, igual era na série anterior, que a Harper e a Alex viviam juntas o tempo todo. Na final, as duas eram melhores amigas. Ainda são, né, melhores amigas, mas elas deram uma afastada. Então, poderiam ter explicado isso. Então, isso foi uma questão que me incomodou. Mas, literalmente, quando revelado que o Mason morreu, a minha cara foi de tipo, mentira, que mataram logo o Mason. Que o Mason era o namorado da Alex ali na série original, né? Que eles, inclusive, eu até reassisti antes de assistir a terceira temporada, eu reassisti o último episódio porque eu não lembrava se eu já tinha assistido ou não. Porque eu não sabia se eles dois tinham ficado juntos ou não, né? O Mason e a Alex no final da série. Eu lembrava que eles tinham namorado na série, mas eu não lembrava se eles tinham ficado juntos. E aí que eu descobri que sim, eles ficaram juntos no final da série. Mas aqui a gente descobre que ele faleceu, literalmente. Então, isso foi uma das questões que me surpreendeu muito, que eu não estava esperando por isso. E depois disso, né, a Alex acaba voltando e aí a gente vê onde a Alex realmente tá, né? Que ela tá num lugar literalmente cheio de pedra, com um monstro, inclusive tem até uma pessoa encapuzada ali junto com ela, que no caso é o sogro dela, né? Que é o avô da Billy, né? Literalmente, porque ela pulou nessa fenda junto com o avô da Billy, então é o avô da Billy que tá ali com ela. Enquanto isso tudo aconteceu com a Alex, voltando ali pra Billy, ali no final do episódio, como eu falei, a Billy precisava do Silas para poder ir ajudar o pai dela a sair de feitiço e ficar atrás. E ela conta isso pro Justin, né? Então o Justin, ele arma um plano ali pra conseguir fazer ela a Billy e o Justin irem pra feitiço ficar atrás. Que o plano dele foi simplesmente se colocar dentro do colar do Silas, né? Que era o colar que ele estava preso, inclusive. Né? Então ele arma um plano ali pro Silas ser pego pela polícia ali da feitiço cá atrás, pra ele ir preso. E como ele tá com o colar, ele vai. A Billy e o Just, que estão dentro do colar, vão juntos, então assim eles conseguem ir pra feitiço cá atrás. E o episódio, como eu falei, termina ali a gente descobrindo o que aconteceu onde a Alex tá. Ele literalmente termina com a cena da Alex mostrando onde a Alex tá, né? Nessa questão ali onde ela tá realmente, né? Porque antes disso a gente só vê ela naquele apartamento lá do sonho dela. Mas literalmente a gente termina o episódio descobrindo onde ela tá, que é naquele lugar cheio de pedra e com aquela pessoa encapuzada. E o episódio 3 começa, né, com o Justin e a Billy já em feitiço cá atrás, né? No caso, o Silas, ele acaba sendo preso, né? Por conta do plano da Billy e do Justin. Então, ele acaba sendo preso e o Justin e a Billy ficam ali por feitiço cá atrás. Então, o Justin, ele vai junto com a Billy ali no lugar para encontrar onde que o pai da Billy tá preso, né? Em qual cela que ele tá preso. Enquanto ele tá procurando, porque tava bem lá no alto, a Billy simplesmente vê um guarda ali com a chave e ela vai atrás. No caso, ela causa uma confusão ali na feitiço cá atrás, porque literalmente uma coisa que a Billy não ela percebe bem depois é que cada vez que se lança um feitiço em feitiço cá atrás, esse feitiço dá errado. Porque aí tem um negócio lá no feitiço cá atrás que é para ter confusão entre os feitiços quando se lança algum feitiço. Então a Billy acaba causando uma confusão e sendo pega pelos guardas, literalmente. Quando isso tudo acontece, o Justin consegue encontrar onde está a chave, né, da prisão do pai da Billy, a chave, onde ele estava preso, e vai atrás da Billy, né, porque ele vê que uma feiticeira foi pega ali
Ele escuta, né, alguém falando que foi pegar uma feiticeira e ele percebe que essa feiticeira é a Billy. Então ele vai lá pra ajudar a Billy. Só que como ele tá disfarçado de guarda, a Billy não reconhece ele. E ela ajuda, né, ele ajuda ela falando que vai prender ela e tudo mais, mas na verdade era o Justin, só que a Billy não sabia porque ele tava disfarçado de guarda. Tanto que ele pega não só, ele consegue resgatar a Billy, como ele ainda pega a chave. Então ele dá, só que eles acabam causando outra confusão e o Justin acaba sendo pego ali pelos guardas, né? Então ele tenta derrotar ali os guardas, né? Ele fica cercado pelos guardas e ele manda a Billy ir lá atrás do pai dela. Só que de início a Billy não quis ir atrás porque ela tava com esse medo de como seria reencontrar o pai dela, porque ela não viu o pai dela há 10 anos. Literalmente a última vez que ela tinha visto o pai dela, ela tinha 5 anos. Meio que não entendo, inclusive, nessa hora que a Billy tem 15 anos atualmente, inclusive. Inclusive, é uma coisa que eu não falei no início do vídeo, é que os atores que fazem o Milo, a Billy, a Winter e o Just, se você pega eles lá no primeiro episódio da primeira temporada e nessa temporada, eles cresceram muito. Quando eu assisti a terceira temporada, eu até assustei quando eu vi eles, porque eles mudaram muito, eles cresceram muito, né, da primeira para a última temporada. Eu não tinha reparado nisso na segunda temporada, mas da primeira, porque eu tava reassistindo a primeira temporada esses dias. Então, quando eu comparei com a primeira temporada, eu percebi o quanto que eles mudaram. Eles cresceram muito. Principalmente o ator do Milo e o ator do Roman. Eu achei que eles dois foram os que mais cresceram ali da primeira pra última temporada. E a Billy, ela fala, né, que ela tem esse medo de reencontrar ele, porque ele não vê ela faz muito tempo. E também que ela tem esse medo dele não gostar dela. E o Justin conversa com ela, né? Ele fala que o pai dela vai gostar dela, que ele vai amar ela. E convence ela aí. Só que aí nessa hora que os guarda pegam e cercam o Justin. Então a Billy consegue fugir e ir atrás do pai dela. Enquanto isso tudo acontece com o Justin e com a Billy, indo pro Milo e pro Roman, né? Voltando ali pra casa do Justin, o Milo vê que a máquina lá que o Justin fez pra tentar encontrar a Alex estava apitando, marcando ali sobre que a Alex tinha sido localizada. E só que eles não sabiam como mexer ali. E a Winter e o Roma, ele percebem umas coisas lá que dava pra mexer ali, que eles conseguiriam dar um jeito de se comunicar com a Alex. Só que a Diada fala pra eles não mexerem naquilo, porque era a única forma de conseguir localizar a Alex. Foi a única forma que o pai deles conseguiu. O pai dele, né, o Justin, conseguiu de localizar a Alex. Só que eles não escutam e eles vão lá e mexam. E eles causam uma pequena confusão, porque enquanto a Billy tá querendo usar ciências para resolver aquilo, o Roman quer usar feitiço. Então acaba causando uma confusão que o negócio da máquina vai parar no micro-ondas. Então eles conseguem se comunicar com a Alex através da tela do micro-ondas, literalmente. Tanto que a Alex fala ali que teria um jeito, né, de ela conseguir sair dali, que era o Roman lançar um feitiço, né, pro Roman lançar um feitiço lá que juntaria ela onde tá o Justin, né, juntaria ela com o Justin. E o Roman faz esse feitiço, só que esse feitiço acaba não dando muito certo, que eu já vou explicar. Porque agora voltando ali pra Billy e pro Justin, né? Como eu falei, o Justin, ele é cercado ali e ele lança um feitiço ali que faz as mãos deles crescer pra poder derrotar as coisas, né? Porque como eu falei, em feitiços que atrás os feitiços não dão muito certo. Então ele lança qualquer feitiço lá que acaba causando a mão deles ficar gigante e ele tenta derrotar todos, só que ele é pego e preso. E não só preso, como ele é preso junto com o Silas. Ele é preso na cela do Silas. Literalmente, enquanto isso tudo acontece, a Billy reencontra o pai dela, né? Ela consegue libertar o pai dela ali da prisão que ele tá preso. E eles tentam fugir e ir atrás do Justin. Só que no momento que eles chegam ali onde o Justin tá preso, junto com o Silas, o Justin simplesmente desaparece, porque é nesse momento que o Roman lança o feitiço. E o feitiço, como eu falei, dá meio errado, porque no lugar de juntar a Alex com o Justin, o feitiço junta o Justin com a Alex. Então, resumindo, o Justin vai parar lá onde a Alex tá. Literalmente, né? Lá depois dessa fenda onde a Alex estava, o Justin vai parar lá. E é assim que termina
esse episódio 3, com o Justin indo parar no mesmo lugar que a Alex tá. Só que de início ele não sabe que é o mesmo lugar onde a Alex tá. Então, indo pro último episódio, como eu falei, o Justin reencontra a Alex ali no lugar onde ela tá presa. E nesse momento eles têm até uma conversa ali enquanto eles estão ali, onde a Alex revela, né, que ela pergunta, né, sobre a Billy, como a Billy tava, e ela também revela, né, sobre a questão de que ela não é uma boa mãe pra Billy, né, porque ela abandonou a Billy 2 vezes, né, ela abandonou ali quando ela era criança e abandonou ela depois quando ela entrou nessa fenda. Só que ela literalmente fez isso pra proteger a Billy. Então o Just fala isso pra ela, né, que ela fez isso pra proteger a Billy, que ela não abandonou a Billy porque ela quis, e sim porque ela fez isso pra proteger a Billy. E a Alex até revela que ela não sabe como ser mãe da Billy, porque ela perdeu muita coisa da vida da Billy, porque querendo ou não, ela abandonou a Billy quando ela tinha 5 anos de idade, então ela perdeu muita coisa da vida da Billy. Então ela fala isso e o Just fala que isso não seria um problema pra ela, porque ela literalmente virou feiticeira da família, sendo que antes ela ignorava todas as aulas do pai dela. Porque literalmente lá na série original, a Alex, ela não prestava atenção nas aulas do pai dela, ela dormia durante as aulas e ela virou feiticeira da família, literalmente. Então, que ela conseguiria se virar como mãe da Billy, que ela conseguiria ser uma boa mãe pra Billy. Enquanto isso tudo acontece, voltando pra feitiço cá atrás, a Billy, ela não entende, né, o que aconteceu com o Just, né, e ela pergunta pro Silas como que ela faz pra fugir, porque eles têm que fugir dali, né, o pai da Billy, o Damon e a Billy tem que fugir dali, só que eles não sabem como, então o Silas fala que ele iria ajudar ela se ele levasse ela junto, e ele fala que tem um lugar lá que tem um negócio que é desativado por alguns segundos ou alguns minutos, não lembro certinho, essa questão dos feitiços, né? Porque, como eu falei, lá em Feitiço Catástrofe tem um feitiço lá que bagunça todos os feitiços, né? Que são lançados lá. Então, isso é desativado por um tempo, que aí os feitiços dão certo. Só que eles teriam que ir nesse lugar onde tinha esse negócio. Então eles vão lá. Só que isso foi tudo um plano do Silas. Eu já vou falar mais sobre isso. E indo pro Roma, pra casa do Justin, né, no caso, eles estão tentando descobrir o que aconteceu com o Justin, o que aconteceu com a Alex, porque eles acabaram perdendo o contato com a Alex de novo. Então eles estão tentando voltar a ter contato deles ali com a Alex. E aí que eles descobrem que o Justin tá com a Alex, porque eles recebem uma mensagem lá escrito que localização da Alex e também localização do Justin. Só que além de ter uma localização dos dois, tem uma localização de uma pessoa estranha. Que no caso essa pessoa é o avô da Billy, né? No caso, o sogro da Alex. Porque nesse momento aí, inclusive voltando ali pra Alex, pro Justin, o sogro da Alex aparece ali e começa a atacar o Justin e a Alex. Só que eles conseguem se salvar, mas eu já explico como eles conseguem se salvar. Mas ele fica ali atacando os dois, literalmente. E enquanto isso tudo acontece, né, com a Alex e com o Justin, indo pra Billy, né, eles conseguem chegar nessa sala onde tava esse negócio aí do feitiço. E como eu falei, isso tudo foi tudo um plano do Silas, porque na verdade a gente é revelado pra gente lá na hora que ele tava armando, porque ele sabia que ali teriam guardas. Então quando a Billy e o Damon chega ali com o Silas, tem um monte de guardas ali, literalmente. E o plano do Silas era entregar a Billy e o Damon em troca da liberdade dele, literalmente, pros guardas. Entregar pros guardas em troca da liberdade dele. Só que a Billy, com a ajuda do pai dela, a Billy consegue reverter isso, porque ele fala, né, que quando a Billy era criança, ela não conseguia ver uma bola de cristal, alguma coisa do tipo, que ela queria derrubar e quebrar. E aí ela pega, porque esse negócio que impede, né, os feitiços, né, que faz os feitiços ali ser bagunçado, é tipo um cristal, que até essa cena tá no trailer, inclusive, dela com esse cristal. É tipo um cristal verde, né? Então ela pega e ameaça quebrar caso eles não se afastassem. Ela ameaça isso. E aí, nessa hora que ela ameaça, o Silas até fala que ela não faria isso, porque isso libertaria todos os feiticeiros que estão presos ali na feitiço cá atrás.
que ela não faria isso, mas ela ameaça fazer isso, né? Tanto que o pai dela até fala, você sabe que você não pode fazer isso, né? Aí ela fala que sabia, só que ela sabia. Agora que o pai dela falou, porque ela disse ela não sabia, que ela não poderia fazer isso. E nessa hora, enquanto ela tá com esse cristal acaba, como eu falei, o Silas fala que tem um tempo que fica desativado, então ele começa a desativar. Então a Billy joga esse cristal no alto pra eles pegarem lá e lança um feitiço de teletransporte pra ela voltar pra casa do Justin. Então ela e o pai dela, né, no caso, pra eles voltarem pra lá. Então é ali que eles conseguem voltar. E como eu falei, a Alex e o Justin conseguem se salvar lá do pai do Damon, né? Do avô da Billy. E é nessa hora que isso acontece, porque quando ela volta, ela descobre, né? Ela pergunta ali pra eles onde tá o Justin, e aí que eles revelam o que aconteceu com o Justin, que o Justin estava junto com a Alex. E aí que o pai da Billy resolve resgatar a Billy, porque a Billy, nesse tempo que ela tava com o pai dela, ela já contou tudo o que aconteceu ali com a Alex. Então, o pai dela resolve abrir essa fenda, né? Porque a Billy não queria abrir essa fenda. Então, ele consegue abrir essa fenda. E a Alex vê, né, que foi aberta essa fenda. Só que ela tava muito fraca e nisso a Billy ajuda o pai dela abrindo a fenda. Então os dois se juntam para abrir a fenda para salvar a Alex e o Justin. Só que no caso o pai da Billy, o avô da Billy, ele entra ali querendo atacar eles. Então a Alex cria uma distração para conseguir pro Justin conseguir sair. E depois ela consegue sair, né? Porque ela consegue distrair o avô da Billy pra conseguir se salvar, né? Pra conseguir sair dali também, porque ele tava atacando os dois. Então ela cria uma distração ali pro Just conseguir sair, e depois ela consegue sair também quando ela consegue derrotar o pai do Damon. E aí ela volta ali, ela reencontra a Billy, reencontra o Damon, e depois disso a gente descobre que eu não sei se passou, eu não lembro se passou alguns dias, e a Billy vai sair da casa do Justin, né? Que agora ela vai morar na casa com os pais dela, né? No castelo do pai dela, literalmente. Porque pelo que eu vi, pelo que é falado ali, a Billy mora num castelo, literalmente, né? A casa do pai da Billy é um castelo. Então, ela vai sair da casa do Justin, ela não vai mais morar na casa do Justin. E aí mostra aí ele se despedindo ali da Billy, né? O Roma, o Milo, a Winter, tudo se despedindo da Billy. Da Billy, o Justin também, a Diada também. Inclusive, essa cena eu quase chorei. Essa cena, a cena da despedida da Alex com o Mason e a Harper, e a cena que a Billy reencontra o pai dela, foi cenas que eu quase chorei. Eu não chorei nessa temporada, mas foi quase. Acho que se eu reassistir, eu choro, inclusive. E nisso se passam alguns dias desde que a Billy foi embora. E a gente vê que todos eles ainda sentem falta da Billy, né? Tanto que o Justin, a Diada, o Milo e o Roman tinham saído pra comer fora, e eles acabam comprando, não sei o que eles compraram lá, que era uma coisa que a Billy gostava. Só que a Billy não tava mais ali, então eles ainda sentem falta da Billy ali, né? Apesar de que o Justin vai ver a Billy direto porque, querendo ou não, ele é professor da Billy, né? Eles até falam isso no decorrer da série. Que ele vai ver sempre a Billy porque ele é professor da Billy, né? Ele que treina a Billy, o Roma e o Milo, inclusive. E nisso, né, os outros vão pra sala, e quando o Justin vai pra sala, ele acha estranho que tá todo mundo sentado parado. Porque quando eles abriram aquela fenda pra salvar a Alex e o Justin, o avô da Billy conseguiu sair também, né? Mostrado pouco tempo depois que ele conseguiu sair também. Resumindo, ele vai parar na casa do Justin e ele prende todo mundo ali no sofá, incluindo o Justin. Tanto que ele usa os poderes dele pra roubar a voz do Justin pra mandar uma mensagem pra Billy, né? Pra falar pra ela vir ali pra casa, né? Tanto que a Billy, junto com o pai dela, né, o Damon e a Alex, eles voltam ali pra casa do Justin, porque o Justin mandou essa mensagem. Tanto que a Billy até fala que ele tava meio estranho, né, o Justin. Então, nessa hora, eles chegam ali e aí se vê que o Damon tá ali, né? Tanto que nessa hora ele até lança um feitiço na Alex, porque ele culpa muito a Alex pela mudança do Damon. Porque o Damon, ele era
Ele era vilão igual o pai dele, só que ele mudou por conta da Alex. Então ele culpa muito a Alex por conta dessa mudança do Damon. Então ele não, por isso que ele não gosta da Alex, por isso que ele quer se vingar da Alex, da Billy, porque por causa delas o Damon mudou de lado, ele acabou abandonando o pai dele, literalmente. Pelo menos é isso que ele fala ali na série. Tanto que nessa hora que tá todo mundo ali em perigo, nessa hora chega alguém e tá com um negócio na cabeça do pai do Damon, que essa pessoa é simplesmente a Teresa, que é a mãe da Alex, do Justin, né, que ela até aparece em um momento, porque no momento lá que eles estão tentando lá atrás, né, quando eles estão tentando se comunicar com a Alex de novo, né, com a Alex, com o Justin, porque eles acabaram não perdendo essa conexão que eles tinham com eles, eles ligam a Diana liga pro Jerry, só que é o pai do Justin e da Alex, e do Max, né, no caso. Ela liga pra ele, só que quem atende é a Teresa. E a Teresa ali, ela percebe que tem alguma coisa errada. Então ela vai pra casa do Just e é ali que ela ataca eu acho que ela abaixa, alguma coisa do tipo, na cabeça do avô da Billy, né? Ela ataca isso na cabeça do avô da Billy, salvando todo mundo ali. E depois, né, que a Teresa joga esse negócio no avô da Billy, ele desmaia por segundos, literalmente. Porque depois disso ele acorda e resolve ameaçar atacar eles todos. Só que todos eles se juntam, menos a Billy, pra atacar o avô da Billy. Só que a Billy entra na frente e fala que não, que eles não são assim. E resolve tentar dar uma chance pro avô da Billy, né? Pra ele mudar de lado. E aí ela até conversa com o avô dele, com o avô dela, né? Falando que ela sabe como é se sentir sozinha, mas que ele não tá sozinho, que ele tem a família dele, né? No caso, que ele tem eles. Só que o avô, porque ela convence todo mundo a baixar as varinhas, né? Porque todo mundo tava indo com as varinhas pra atacar. Então todo mundo abaixa as varinhas. E nessa hora ela conversa, só que o avô da Billy acaba não mudando de lado e ele resolve atacar todo mundo ali. Só que nessa hora que ataca todo mundo, surge tipo um campo ali em volta deles e ele não consegue atacar e acaba que o feitiço volta contra ele e ele acaba morrendo, né? Inclusive foi isso que eu falei. Se resolve muito rápido essa questão do avô da Billy. Se resolve muito rápido essa questão deles derrotarem o avô da Billy. Foi uma das coisas que me incomodou ali no final dessa temporada. Que se resolve muito rápido. E é ali que termina assim. Ele termina assim com ele acaba literalmente sumindo, né? Ele acaba. Deu a entender que ele morreu, né? Porque na verdade praticamente ele some. Então, deu a entender que ele morre e a série termina com todos eles na lanchonete, né? No caso, o Justin, a Diana, o Milo, o Roma, a Billy, a Alex, o Damon e a Teresa, tudo numa lanchonete que, inclusive, se não é a mesma lanchonete, é muito parecida com a lanchonete da família da Alex, lá na série do CC do Raven Place. Que eu bati o olho e falei, gente, é o cenário lá da série. Literalmente, porque acho que o único cenário que a gente tinha igual da série era a toca, que é onde eles treinam os feitiços. Mas esse cenário é literalmente igual à lanchonete que era da família da Alex, que era a lanchonete do avô da Alex, do pai da Alex, se eu não me engano. Se não é, parece muito. Tanto que em cima tá até escrito o erro no inglês. E nessa hora eles até conversam, né? Porque o Roma pergunta pra Billy como é que ela criou aquele campo ali que salvou todo mundo. Mas, na verdade, ela fala que ela não criou. Na verdade, todos eles ali falam que eles não criaram, que nenhum deles criou. E aí a Teresa até fala, né, que tá meio óbvio que foi que criou aquilo ali, né? Porque acho que o Milo ou o Roman fala que foi todos eles que criaram aquele campo. E aí a Teresa vai falar, né, que tá meio óbvio que foi que criou, que a magia é mais poderosa. Aí a Alex completa ela, né, falando que ela reclama ali que ela não vai falar isso, né? Que é a magia mais poderosa é a família, que literalmente foi isso que salvou eles. Literalmente foi a família. Literalmente, tanto que a Teresa até zoa falando que ela nem precisou falar porque a Alex mesmo já falou. E é assim que termina a série, né? Tanto que eles até combinam. A Billy até fala que eles poderiam fazer isso, né? De se encontrarem toda semana. E o Just fala que vai adorar. E é assim que termina a série, com eles nesse cenário da lanchonete, escrito Waverly Place. É assim que termina a série. E eu gostei muito dessa série, eu gostei muito dessa temporada, só que pra mim ela é a temporada mais fraca, principalmente por isso, porque ela é muito rápida, as coisas se resolvem muito rápido,
E porque é muito curta, tem 4 episódios, então isso foi uma das coisas que me incomodou. Mas eu gostei dessa temporada, mas pra mim ela é a mais fraca. E essa temporada acho que a gente só teve um personagem novo, né? Que é o pai da Billy, porque o avô da Billy apareceu na temporada anterior. O Silas aparece lá na primeira. E acho que é só também, né? De importante assim, a gente só teve esse. Só que eu também senti falta de algumas coisas, né? Nessa temporada. Que nem a gente não teve a volta do Jerry. A gente só teve. A gente teve muito pouco. Eu achei muito pouca a participação da Harper e do Mason. Eu achei que faltou explicações, inclusive, do que aconteceu com o Mason, por que ele morreu. Isso foi uma das questões que me incomodou um pouquinho, que eu senti falta disso na série. Então teve coisas que me incomodou. Mas eu gostei dessa temporada. E eu senti. Uma outra coisa que eu senti falta é porque na temporada anterior a gente tinha um. Deu a entender que teria um par romântico pra Billy, que é o. Acho que é Quentin o nome dele. Ele nem é mencionado nessa temporada. E a gente não descobre o que já aconteceu com ele. Então, essa era uma coisa que eu queria ter visto também nessa temporada. E não só isso, mas é mencionado lá na temporada anterior aquela questão da competição do feiticeiro da família. Que acontece no Feiticeiro de Waverly Place, né? Na série original. Também não foi nem mencionado aqui. Literalmente, o foco dessa temporada é a Alex, é a volta da Alex, é o que aconteceu com a Alex e é trazer a Alex de volta. Esse foi o foco dessa temporada. Então, teve coisas que foram mencionadas na temporada anterior que eu senti falta nesta temporada. Literalmente, foram coisas que eu senti falta. Mas eu gostei dessa temporada, mas pra mim ela é a mais fraca das 3 temporadas. Mas eu gostei muito da série dos Feiticeiros de Waverly, além de Waverly Place. Acho que eu prefiro a original do que essa nova série. Eu fico nem na dúvida que faz muito tempo que eu não assisto a original. Mas eu gostei bastante dessa série. Só essa temporada que eu achei mais fraca comparado com as outras duas. Mas eu gostei muito dos feiticeiros além de Waverly Place. Acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixe ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.